Um salve ao meu povo. Meus amigos, meu povo e minha nação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado ao sistema religioso, à religião, para as pessoas que creem no Cristo. Tem muitas pessoas que não creem, é um direito delas. Tem muitos ateus. Então, são coisas que existem no mundo. Sempre existiu, até mesmo no meio do povo de Israel. Deus fazia os seus milagres, Deus fazia obras, até mesmo entre os reis de Israel. Deus levantava profetas, mas eles eram calados, porque o sistema que as pessoas desenvolvem para si digamos, a religião é uma pedra de tropeço. Eu tenho visto nas redes sociais cada vez mais brigas, discórdias entre irmãos a respeito de dogmas e ensinos. Vamos falar sobre o que o Cristo disse, o que existe nas Escrituras a respeito da volta, do retorno do Cristo de novo à Terra. Primeiramente, todo o espírito que nega a vinda do Cristo em carne e osso, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito da mentira e do engano. Porque desde Adão, desde o primeiro homem, desde o princípio da humanidade, o Cristo existe. Que fique bem claro isso. Desde o começo da humanidade, o Cristo existe. E sempre foi Ele que nos guiou para o Pai. Que fique bem claro, para que você entenda claramente isso, que desde o princípio da humanidade, desde o princípio do povo de Israel, Cristo existia. E sempre foi Ele que conduzia o povo ao Criador. Entenderam? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Desde Adão, desde o princípio,
eu sou o mesmo. Que fique bem claro isso, para que ninguém seja mais enganado por religião e nem por falácias de homens. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, porque não há outro caminho para se conduzir ao Criador. Existiram, no decorrer dos tempos, muitos príncipes. Isto é um fato e é uma verdade. Cada povo tem o seu príncipe. Que isso fique bem claro. Cada povo tem o seu príncipe. E quem é o príncipe de cada povo? É o pai daquele povo. É o ancestral daquele povo. Então ele passa a ser o príncipe que conduz aquele povo. E como eu já falei num vídeo anterior, o Cristo é o ancestral da humanidade e é o príncipe do povo de Israel. Ele é o condutor do povo de Israel e desde o princípio, desde do começo, quando os homens, as humanidades, os povos e as tribos passaram a existir e se juntarem em grupos, quando começou as guerras que são relatadas na história de Caim e Abel entre os irmãos, desde o princípio, o Cristo é o defensor do seu povo. Que estas coisas fiquem claras na cabeça de vocês para que vocês possam entender e desvendar o resto dos fatos no decorrer dos milênios. O Cristo, Messias, que os judeus rejeitam porque eles interpretaram errado as escrituras, eles não conseguiram entender que o pai da humanidade, Cristo, Adão, pai da humanidade, por ser ele o primeiro homem da linhagem dos homens. Adão, homem. Então, Cristo foi o primeiro homem da linhagem dos seres humanos. Porém, existem outras linhagens. Existem outros povos que surgiram no decorrer dos séculos. Entre estes povos estão os negros como uma das raças que evoluíram mais tarde.
E os brancos, aqueles que já tinham mais sabedoria, escravizaram estes povos, esta raça, porque eles demoraram mais tempo para evoluírem, para adquirirem conhecimento. E o homem, o ser humano, dotado de ganância, dotado de espírito de grandeza, escravizou os negros, assim como tem feito com os animais. Se hoje uma das raças dos animais evoluírem, mesmo que eles passem por esse processo de evolução, porque muitos dos animais hoje já estão se revelando sábios, eles já fazem coisas que nos impressionam. Isto é uma evolução, mesmo que demore muito tempo, mas os animais estão nos mostrando que eles estão evoluindo, eles estão se tornando pensadores, eles raciocinam e lentamente eles vão agindo de uma forma que nós olhamos e nos impressionamos. Hoje, os animais estão nos dando uma lição de amor, de humanidade. O cão já não é mais inimigo do gato. O gato já não é mais inimigo do rato. E assim por diante. Isso é uma evolução que está acontecendo no mundo. Mas poucas pessoas conseguem entender. E o ser humano, que é dotado de sabedoria, digamos, de engenharia, vamos dizer assim, o ser humano é dotado de engenharia. De sabedoria eu já não digo mais, mas de engenharia. A nossa diferença para os nossos ancestrais é que nós temos engenharias. Porque lá no passado, os nossos ancestrais evoluíram e nos passaram conhecimento. E esse conhecimento foi passado de geração em geração, de pai para filho, e com o uso da ciência, que é o conhecimento, a pesquisa, as informações e a nossa curiosidade foram trazendo mais revelações para nós. Enquanto que os animais, eles não têm um ser da linhagem deles para instruí-los. A nossa única diferença para os animais é esta: que nós temos ancestrais que nos passaram conhecimento.
nos passaram informações e, por incrível que pareça, preste atenção no que eu vou revelar para vocês. O ser humano é um ser muito mais novo do que os próprios animais. Antes de existir os homens, já existiam os animais na Terra. Nós somos descendentes deles, porque eles são nossos ancestrais. Digamos que nós somos crianças, mas umas crianças arteiras, perversas, porque nós somos novos. Mesmo que nós temos toda esta engenharia de conhecimentos, de ciência, nós somos muito mais novos do que os animais, do que os répteis e do que os seres aquáticos. Mas o que nós temos feito? O homem, o ser humano, com a ciência, com o conhecimento, com a tecnologia e com a ganância, tem destruído a vida, a natureza, o ecossistema, tem poluído todas as coisas na Terra. Por isso eu digo, os homens não são sábios. Os homens têm a seu favor a engenharia. Tem a engenharia, mas não tem a sabedoria. Porque se a humanidade tivesse sabedoria, eles seriam como os índios, que nós chamamos de índios. Porque são povos que eram sábios. Se não fosse a tal ciência, o mundo jamais seria destruído. Foi isto que foi dito para o pai da humanidade. Existem duas árvores neste jardim chamado Terra. Uma árvore vocês podem comer livremente dela. Esta árvore é a vida, é a natureza, são as coisas naturais. Estas vocês podem se alimentar dela livremente. A humanidade foi instruída, mesmo que sendo figurado no jardim, porque era para crianças, jardim para crianças, porque a humanidade
era criança neste processo de evolução, então foram instruídos como crianças. Não foi dado a elas conhecer toda a verdade, todas as revelações das coisas que existem, mas porém existe uma outra árvore. Esta árvore também está no jardim. Esta árvore também está nesse processo de evolução que vocês vão passar. Esta é a árvore da tentação. Vocês serão tentados por ela. Esta árvore se chama a ciência. Vocês serão tentados pela ciência. O dia em que vocês comerem da ciência, vocês morrerão. A ciência dará a vocês conhecimento, mas será uma serpente. Será enganosa, venenosa, traiçoeira e os destruirá. Foi isto o que foi dito para a humanidade por meio de figuras, porque foi instrução dada a crianças. Porque a humanidade era uma criança em aprendizado e em evolução. O dia que vocês tomarem posse da ciência e começarem a criar, vocês se tornarão como Deus, conhecedor do bem e conhecedor do mal. Porém, este processo de conhecer o bem e de conhecer o mal levará vocês à perdição. A ciência, sabedoria, conhecimento, discernimento, ela trouxe para a humanidade benefícios e também trouxe para a humanidade dores e sofrimento. O homem manipulando a ciência para fazer suas pesquisas, para explorar o universo, no seu íntimo de ganância e de maldades, desenvolveu para si armas nucleares. Que usará contra si mesmo. Dói, no coração de um pai
ver os seus filhos guerrear entre si mesmos. Não há dor maior para um pai e para uma mãe do que ver os seus próprios filhos guerrear entre si. A ganância do homem é tamanha que a vida é desprezada como lixo. E há seres, criaturas na terra perversas, malignas, que incentivam estas guerras. O mundo tem feito as suas escolhas. Mas Deus tem levantado os seus profetas. Deus tem dado ao homem o bem e o mal. Escolham o que vocês são. Escolham o que vocês vão fazer. Porque depois de estar feita a escolha, não haverá mais volta. O que estiver feito, estará feito. Pensem o que vocês vão fazer. Os maus serão destruídos. Homens, reis e autoridades, os maus serão destruídos. Não haverá misericórdia para os maus. Todos aqueles que destruíram a terra serão destruídos.